Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Então nós já vimos simplificação de radicais. Nós já vimos também adição algébrica. Nós vimos que dependendo das raízes que você tiver, tem que decompor a raiz, deixar no mesmo radicando, aí é possível a gente efetuar a adição algébrica aí. Hoje nós vamos aprender a multiplicação e a divisão dos radicais. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Isso aqui vocês vão copiar no caderno, tudo bem? Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Observe que nós estamos vendo só operações com o mesmo índice. Ou seja, quando aqui o grau da raiz é o mesmo, né? O índice da raiz tem que ser o mesmo. Então, qual que é a ideia? O produto de dois ou mais radicais do mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo valor do radicando é igual ao produto, ou seja, igual à multiplicação dos radicandos desses radicais. Vamos ver o que é isso, né? Coloquei aqui, ó, exemplo 1. Calcule. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Como o índice da raiz é o mesmo, eu posso multiplicar. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ficar numa raiz única, no caso aqui vou manter o índice, que é 2, quando não tem nada a raiz é 2, e vou multiplicar o radicando, ou seja, eu vou fazer 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. É isso aí, galera. Terminou o exercício. É claro, aqui eu estou pedindo só para calcular. Se tivesse calcule e simplifique, o que eu teria que fazer? Além de efetuar a operação aqui, eu teria que decompor o número. De novo, se tivesse calcule e simplifique, eu teria que efetuar a operação e depois decompor o número, ou seja, fatorar pelos números primos. Tá ok? O segundo exemplo é, ó, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Como eu tenho uma multiplicação de mesmo índice, então eu posso efetuar. Então, eu sei que a minha resposta vai ser a raiz cúbica. De quanto? Basta multiplicar aqui os radicandos. 5 vezes 6, 30. É isso aí. Observe que eu estou só calculando, não estou simplificando aqui, tá ok? O exemplo 3, galera, já é um pouco mais complexo. Por quê? Observe só, ele pediu para calcular. Raiz quadrada de 5 vezes. Observe aqui, ó, que eu tenho um parênteses. Então, é raiz quadrada de 5 vezes quanto? 3 raiz de 2 menos raiz quadrada de 5. Como aqui eu tenho um parêntese e eu tenho uma multiplicação que está antecedendo o parênteses, lembrando que essa multiplicação ou tem que estar na frente do parênteses ou depois, tanto faz. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que fazer uma distributiva. Então, o que eu vou ter que fazer? Raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2. Lembrando, galera, quando não tem nada na frente da raiz, é como se tivesse o 1 aqui, ó. Então, como é que eu efetuo essa multiplicação? Primeiro eu vou multiplicar os números que estão fora da raiz. 1 vezes 3 vai dar 3. E raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 10. Observe que eu fiz apenas a primeira distributiva. Vou realizar a segunda. O que eu vou ter que fazer agora? 1 vezes a raiz quadrada de 5 vezes... Aqui quando tem na frente eu vou pôr 1. Vezes menos 1 raiz quadrada de 5. Na multiplicação mais com menos vai dar menos. 1 vezes 1 dá 1. E raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz quadrada de 25. Porque eu fiz 5 vezes 5. Aqui, como ele pede só para calcular, aqui não tem como fazer nada. Porque se eu fatorar o 10, vai dar por 2 e depois vai dar por 5. Então aqui eu copio. Só que agora aqui, ó, o que eu tenho que tomar cuidado? A raiz quadrada de 25 dá exato.
Raiz quadrada de 25 é 5. Então agora eu vou ter que efetuar essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 3 raiz de 10 menos 1 vezes 5, 5. Uma dica legal aí, galera. Sempre quando você faz raiz de 5 vezes a raiz de 5, o resultado vai ser 5. Outro exemplo aqui, ó. Se você faz raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso aqui vai dar raiz de 9, não vai? E quanto que vale a raiz quadrada de 9? 3. Ou seja, quando você multiplica a raiz de mesmo radicando, o resultado vai ser o próprio radicando. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu fizer raiz de 8 vezes a raiz de 8, isso aqui vai dar raiz de 64. Quanto vale a raiz de 64? 8. Observe, quando você multiplica dois radicandos iguais e a raiz for quadrada, vai dar o próprio radicando o resultado, tá ok? O exemplo mais complexo da multiplicação de raiz, ou seja, a multiplicação de radicais. Esse é o mais difícil, galera. Por quê? Porque aqui eu tenho um parêntese e vezes um outro parênteses aqui, não tenho? E observe que tanto no primeiro quanto no segundo eu tenho a radiciação. Eu vou ter que fazer 4 distributivos aqui, ó. A primeira vai ser o raiz de 3 vezes o raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9. Lembrando, né, quando não tem nada aqui na frente, se você quiser colocar o 1 aqui, galera, sem problema. Não tem problema. O próximo, eu vou ter que fazer o quê? 1 raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2. Então, na multiplicação mais com menos, vai dar menos. 1 vezes 5, 5. Raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 6. Não acabou ainda não, galera. Tá longe ainda. Por quê? Eu não multipliquei o primeiro com todos do outro lado? Observe, eu multipliquei o raiz de 3 com todos os números que estão do outro lado. Vou ter que fazer o mesmo procedimento agora com 2 raiz de 2. 2 raiz de multiplicação, né? Mais com mais vai dar positivo. 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 6. Acabou? Não, falta a última, que é multiplicar o 2 raiz de 2 vezes o menos 5 raiz de 2. Multiplicação mais com menos vai dar menos. 2 vezes 5, 10. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 4. Vamos ver o que a gente pode melhorar aí. Tem que tomar cuidado agora. Por quê? Esse 1 eu vou ter que copiar mesmo. Não tem jeito. Quanto vale a raiz quadrada de 9? Dá exato? Dá. Que dá 3. Aqui copiou menos 5. O raiz de 6 não dá exato. Então deixa assim. Como ele só pediu para calcular, não pediu para simplificar, deixa assim. Mais 2 vezes. Raiz quadrada de 6 dá exato? Não. Como ele não pediu para simplificar, deixa assim. Agora vem menos 10 vezes. A raiz quadrada de 4 dá exato. A raiz quadrada de 4 vale 2. Observe aqui, ó. Raiz de 9 é 3. E a raiz de 4 é 2. Aqui, galera, primeiro eu vou ter que fazer as multiplicações. 1 vezes 3 vai dar 3. Copie o resto.
menos 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 6. E agora aqui, ó, eu vou fazer menos 10 vezes 2. Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20. Agora eu volto lá para a aula anterior, que é a adição algébrica. Eu só posso somar número real com número real. Ou seja, eu tenho 3 e gasto 20, eu fico devendo 17. E por fim, eu devia 5 raiz de 6 e eu pago 2 raiz de 6, eu estou devendo ainda. Estou devendo quanto? 3 raiz de 6. Aqui, galera, não tem como mais simplificar. Acabou. Esse é o mais complexo, galera. Esse é o mais difícil. Agora eu vou explicar para vocês a divisão. Então, o quociente de dois radicais de mesmo índice, ou seja, eu vou dividir aqui apenas raiz que tem o mesmo índice. É um radical com o mesmo índice cujo radicando é igual ao quociente. Quociente é a divisão dos radicantes desses radicais. Vamos ver que doideira é essa, né? O que acontece aqui, ó? Eu não tenho uma raiz quadrada no numerador e uma raiz quadrada no denominador. Então eu vou escrever isso sendo uma única raiz de mesmo índice. Só que agora eu vou escrever assim, ó, 40 dividido por 5. Observe, eu tinha uma raiz no numerador, uma raiz no denominador. Como elas têm o mesmo índice, eu usei uma propriedade. Se eu não me engano, é a quarta propriedade que eu passei para vocês. Vai virar uma única raiz e eu vou manter o 40 em cima e o 5 embaixo. Tem como dividir 40 por 5? Tem. 40 dividido por 5 vai dar 8. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Terminaria aqui. Se eu pedisse para calcular, terminaria aqui. Se eu peço para simplificar, o que eu teria que fazer? Tem que pegar o 8, aí tem que fatorar. Dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Como aqui é a raiz quadrada, tem que fazer grupos de 2 em 2, né? Então ficaria 2 ao quadrado vezes, esse 2 permanece. Então ficaria 2 ao quadrado vezes 2. Aqui, como o índice da raiz é igual ao valor do expoente, lembra? Corta. Esse 2 aqui, ó, ele vem para fora. E esse 2 aqui permanece na raiz. Se o exercício fosse calcule e simplifique, essa aqui seria a resposta final. Ok? Vamos para o próximo e último. O último exemplo aí, galera. Raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2. Eu não tenho uma divisão aqui, ó, de radicais de mesmo índice? Tenho. Observe que é 3, aqui é 3. Então eu vou escrever em uma única fração com o índice 3. O 96 é o meu numerador, fica em cima. E o 2 é meu denominador, fica embaixo. Tem como eu dividir 96 por 2? Tem, vai dar 48. De novo, se o exercício fosse só calcule, você parar aqui tá ótimo. Se ele pede para calcular e simplificar, eu teria que pegar o 48 e fatorar. Dá por 2 que dá 24, por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Como agora é raiz cúbica, tem que fazer grupos de 3 iguais aqui, ó. Então ficaria 2 ao cubo vezes esse 2 fica sozinho e esse 3 também fica sozinho.
Então ficaria assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Para finalizar, quando o índice da raiz é igual ao valor do expoente, esse aqui a gente pode cancelar. Ó. Esse 2 ele vem para fora da raiz. E o que fica ali da raiz? Não é o 2 e o 3? 2 vezes 3, 6. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Opa! Só uma observação, galera. Eu esqueci de colocar o índice da raiz aqui, ó. Que é 3. Tá ok? Desculpa. Fui! Próxima aula eu vou passar os exercícios para vocês fazerem. E lembrando, os exercícios vocês tirem foto e mandem ou por e-mail ou pelo zap. Tá ok? É isso aí, galera. Tudo de bom para vocês. Abraço!